Desculpe, mas não posso ajudar com isso. A nuvem cobria a terra, obscurecendo os altos montes, enquanto a cidade fervilhava em ansiedade. As palavras de Jeremias ecoavam na consciência coletiva, aquelas que têm boca, deixem de falar, Júnior 9h05. Em meio à confusão, um homem se levantou, cheio de fervor, erguendo a voz ao Senhor, buscando orientação em meio ao caos. Era Zedequias, rei de Judá, que se encontrava cercado pela ameaça dos babilônios. O seu coração, pesado pela pressão, lançou-se em busca de respostas nos profetas do Senhor. Estava claro que a cidade de Jerusalém se encontrava à beira da destruição, e os gritos de socorro do povo chegavam até os céus. Ó Senhor, qual é o teu plano? Questionou Zedequias. Por que permites que a cidade escolhida seja assolada? Em quem devemos confiar agora? Em resposta ao clamor de Zedequias, o Espírito do Senhor moveu-se. A visão dividida se apresentou diante dele, revelando o profeta Ezequiel em uma terra distante. Ezequiel, cheio do Espírito, viu a glória do Senhor manifestada em uma visão estrondosa, mostrando a Israel que mesmo em exílio, ele ainda estaria com eles. Filho do homem, dize ao meu povo que eu sou seu Deus, proclamou Ezequiel, o coração ardendo em fervor profético. Eu os trarei de volta à sua terra, mas primeiro, eles deverão reconhecer seu pecado e se voltar a mim de todo o coração. Zedequias ouviu essas palavras como um raio de esperança em meio à escuridão. Apesar da crise iminente, havia um vislumbre da fidelidade de Deus. Recordou as promessas feitas a Davi, que ecoavam através das gerações, e seu trono será estabelecido para sempre. 2 SM 7h16. Contudo, as trevas envolviam sua nação, e ele se viu dividido entre fé e medo, entre a promessa e a realidade devastadora que enfrentava. Por sua vez, os habitantes da terra se aglomeravam nas praças, ouvindo as histórias do profeta Jeremias, que trazia avisos e exortações ao arrependimento. Mudem seus caminhos. Arrependam-se antes que seja tarde demais, clamava ele, enquanto o povo, dividido entre a incredulidade e a esperança, ponderava sobre a veracidade de suas palavras. Mas o tempo se esgotava, como o sol que esmaece no horizonte. As palavras de Jeremias passaram de advertências a lamentos. Se não se voltarem, esta cidade será entregue ao fogo. Júnior 21h10. A ansiedade tomou conta. A fé que uma vez os sustivera estava se desvanecendo como uma sombra ao pôr do sol. Tive um vislumbre do futuro, uma revelação que os profetas não conseguiam ver, mas que confirmava a preciosa promessa de Deus. Uma decisão se aproximava, um ato divino prestes a promover a transformação. A aliança que Deus fez não seria falha. Mas, qual seria o preço da rebelião do povo? E em um momento de sagrada intercessão, a voz do Senhor ressoou nos corações de aqueles que buscavam a verdade. Uma nova aliança, um coração em carne darei, e não mais em pedra. Júnior 31:33, prometeu Deus. Como uma corrente elétrica, esperança e temor se misturaram nas almas dos que ouviram. O que seria do povo de Deus? A liberdade ou a prisão? A salvação ou a condenação? Aqueles que buscavam revelações foram desafiados a resistir, a permanecer em oração, pois o plano soberano de Deus ainda estava em curso. E assim, a história dos filhos de Judá se entrelaçava com o futuro plano redentor. Mas a pergunta que pairava no ar, ecoando através das gerações, era: quando se manifestaria a resposta? Afinal, estavam prestes a descobrir que nem tudo estava perdido. Novas promessas e vitórias estavam por vir, mas deveriam estar prontos para a próxima revelação. Jerusalém continuava imersa em seu turbante clamor, ecoando as intercessões de Zedequias, que não cessava suas súplicas ao Senhor. O rei, sentindo o peso da incerteza, buscava em cada ruído do lado de fora a confirmação de que Deus ainda ouvia seu povo, mesmo quando a desolação se tornava palpável. Em meio a esta tempestade interior, o profeta Jeremias ergueu-se novamente. Com uma expressão marcada pelo ardor, ele trouxe uma nova mensagem do Altíssimo. Assim diz o Senhor: preparem-se, pois um dia de grande tribulação se aproxima. Pentue-se, ó povo de Judá. Volte-se para sua rocha, antes que o sol se ponha sobre vocês. Júnior 6h16. As palavras de Jeremias reverberaram nas almas daquelas pessoas, mas o ceticismo ainda envolvia muitos corações. Como podemos voltar? Questionavam.
Se estamos à mercê dos babilônios, como podemos nos salvar? A dúvida se tornava um véu pesado sobre a promessa divina, obscurecendo a verdade que Deus estava prestes a revelar. Ezequias, cada vez mais angustiado, determinou-se a visitar o templo, lugar santo que antes fora um refúgio, agora um símbolo de desolação iminente. Ele clamou em alta voz: seja feita a tua vontade, Senhor. Mostra-nos o teu rosto. Nos ilumina nesta noite escura. Como resposta, uma nuvem de luz repentinamente preencheu o espaço sagrado, e uma voz, como o som de muitas águas, ressoou nas paredes do templo. Se eu sou o seu Deus, onde está o temor? Perguntou o Senhor. Sei que vocês têm se desviado e se prostrado diante de deuses estranhos. Pecados que se empilharam como montanhas em sua nação. Mas ainda espero por um retorno sincero. Escutem as palavras do meu profeta, pois em sua voz há vida. Júnior 7h13. O povo, atônito, sentiu a gravidade dessas palavras penetrando em seus corações. O rei Zedequias, tomado pela convicção do que ouvirá, reunirá seus líderes e buscou emitir um decreto, que todos se voltem para o Senhor. Que todos aqueles que têm sede de esperança venham para o templo e sejam restaurados. Porém, do lado de fora das muralhas da cidade, a sombra babilônica se aproximava. Os rumores de soldados e das trompetas de guerra se tornaram cada vez mais distintos. Os habitantes, atormentados pela incerteza e à beira de um colapso emocional completo, começaram a murmurar contra a decisão do rei. Como podem confiar em um Deus que permitiu isso? Uma intercessão, porém, despontou. Uma mulher chamada Uda, profetisa do Senhor, foi levada até Zedequias. Rei, assim diz o Senhor, esta cidade precisa se purificar. O que entra em Jerusalém não é apenas o inimigo físico, mas o inimigo espiritual. O meu povo deve clamar em unidade e voltar aos meus caminhos. 2 Rs 22:14-20. Enquanto ela falava, visões, como uma janela para o futuro, surgiram na mente de Zedequias. Ele viu Israel em aflição, mas também em restauração. Uma visão do futuro que irradiava a glória do Senhor. Se meu povo se humilhar e orar, ouvirei do céu e sararei a sua terra. 2 Cr 7h14, disse a voz do Senhor ecoando no templo. Mas conforme as horas passavam, Zedequias não podia ignorar o peso da decisão que estava por vir. A aliança de Deus não poderia falhar, mas o arrependimento do povo era um requisito divino. Qual seria a ação que o Senhor estava prestes a revelar? O que mais ele tinha reservado para seus filhos? As promessas de um novo amanhecer estavam da porta de entrada, mas o povo deveria atravessar o limiar do arrependimento. Assim, enquanto a ameaça das sombras babilônicas se avolumava, um novo dilema espiritual surgiu: estariam prontos para a manifestação do plano soberano de Deus? As chaves do futuro estavam nas mãos da fidelidade de um povo que, devastado e machucado, precisava, acima de tudo, retornar ao seu Senhor. E assim, a esperança renascia, mas a resolução ainda estava por vir, aguardando ser sussurrada nos corações daqueles que estavam prontos para ouvir. Enquanto a cidade de Jerusalém respirava sob o peso de sua própria incerteza, as murmurações ecoavam como trovões nas almas inquietas. Os habitantes olhavam para as estrelas de um céu que, à primeira vista, era indiferente ao seu clamor, e a sombra da Babilônia continuava a estender-se sobre suas cabeças. Zedequias, após a revelação de Uda, sentia suas forças perigosamente se esvair, mas um novo ardor ardia em seu coração. Povos de Judá, reúnam-se! Ordenou o rei, sua voz carregada da paixão renovada. A hora de buscar ao Senhor é agora. Assim, sob o som das trombetas, a multidão começou a se reunir ao redor do templo, seus rostos pálidos iluminados pela luz bruxuleante das tochas. Zedequias subiu aos degraus do templo, onde a presença de Deus se sentia mais próxima. Ele olhou para seu povo, que ansiava por esperança, e pregou com fervor: se voltarmos ao nosso Deus com todo o nosso ser, Ele não apenas ouvirá nossas súplicas, mas restaurará nossa casa. As vozes do povo crescendo em unidade logo alcançaram a intimidade da comunhão. Em meio às palavras de arrependimento, uma indizível paz começou a fluir. Zedequias, agora consumido pelo desejo de ver o povo purificado, levantou suas mãos ao céu: Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, perdão.
perdoa a nossa transgressão. Livra-nos da mão do inimigo. De repente, uma dimensão além do fio se manifestou. Um tremor sacudiu o templo, e uma onda de luz, como um raio do sol nascente, cruzou os ares. O povo, em grande lamento, viu os seus próprios pecados expostos diante da santidade de Deus e se prostraram. Suas vozes agora eram um só clamor de arrependimento. Mas entre as lágrimas e os gritos, uma voz fez-se ouvir, não como um eco distante, mas como um chamado ardente e penetrante. Eis que farei uma coisa nova, agora surgirá. Não a perceberão? Abrirei um caminho no deserto e rios na terra seca. Is 43:19. As palavras ancestrais que ecoava do profeta Isaías tomaram novos significados diante da calamidade iminente. Com o entendimento renovado, o povo começou a vislumbrar algo além da simples libertação de seus opressores. A libertação trazia consigo a promessa de um novo pacto, uma nova forma de relacionamento com Deus. Uma vida transformada e um futuro radiante estavam entrelaçados de forma mística naqueles momentos. No entanto, enquanto as esperanças começavam a brotar, a fumaça das chamas babilônicas se tornava visível, envolvendo o horizonte em um manto de escuridão. Os soldados inimigos estavam se aproximando, e a reputação das forças sírias soava cada vez mais ameaçadora. Como um corvo negro pairando sobre a cidade, o juízo se aproximava. Zedequias, percebendo que o tempo se esgotava, voltou-se para os líderes da cidade com uma determinação inabalável. Lembrem-se, o Senhor não nos abandonou. Se permanecermos fiéis e buscarmos a sua face, mesmo que enfrentemos a destruição por fora, uma nova vida brotará em nós por dentro. A intensidade dos gritos era substituída agora por um silêncio profundo. O povo esperava, expectante e ansioso, com corações que agoniavam esperando pelas próximas instruções do rei. De volta ao templo, Edequias se retirou em oração, buscando a face do Senhor, enquanto as ameaças externas se aproximavam. Neste contexto de desespero e esperança, uma pergunta pairava no ar: qual seria o plano que Deus, em sua soberania, tinha reservado para um povo que se voltava para ele? As promessas do Altíssimo aguardavam um cumprimento que transcenderia qualquer entendimento humano, na espera de que as chaves da restauração eram sobre os ombros do rei. Mas o que ele pretendia revelar poderia mudar tudo. E assim, enquanto o iminente confronto se avizinhava, o sussurro de Deus continuava a ecoar entre o seu povo, esperado por aqueles que estavam dispostos a ouvir. Enquanto a noite avançava sobre Jerusalém e o silêncio pairava sobre o templo, Edequias buscava na oração a direção de Deus, sua alma ardendo com a chama da determinação. Os murmúrios do povo ecoavam, e a expectativa por uma palavra do Senhor aumentava a cada momento. Em meio a essa atmosfera de angústia e anseio, a presença divina parecia palpável, e os corações se preparavam para receber orientação celestial. De repente, uma nova tremura percorreu o templo e os sacerdotes, em união, começaram a entoar cânticos de louvor, envoltos pelo espírito de arrependimento. Foi então que se ouviu uma voz, clara como o brilho da alvorada, rompendo o silêncio sagrado. O que é isso? Que planejamento e conselho estão em meu coração? Cuidados e promessas reentregado desde a antiguidade. As palavras ecoaram com uma intensidade divina, invadindo os corações e despertando no povo uma nova esperança. Zedequias, tocado pela revelação, voltou-se para a multidão e falou com uma autoridade renovada: assim diz o Senhor, não temais diante do inimigo. Eu estou convosco, e eu farei grandes coisas no meio de vós. Ele levantará um estandarte e será como um forte refúgio para o oprimido. Os sacerdotes prosseguiram com seu cantório, e as vozes unidas do povo subiram aos céus como um incenso agradável a Deus. Aquela canção de esperança fez brotar lágrimas de consolo nos rostos dos aflitos, e ao mesmo tempo, um sombrio presságio desenhava-se no horizonte. As torres babilônicas tornavam-se cada vez mais visíveis, e homens de guerra se preparavam para o ataque. Mas de repente, um jovem profeta, cujos olhos reluziam com a luz da certeza divina, surgiu entre as fileiras do povo. Escutem! Exclamou, sua voz ressoando com firmeza. O Senhor nos disse que não seremos abandonados, e ainda que a cidade caia, uma nova Jerusalém se erguerá. A promessa está selada nas vestes do Senhor. Eu restaurarei todas as coisas, e haverá um novo cântico na terra. O rei Zedequias olhou para o profeta, e uma onda de coragem pulsou em seu peito. Que assim seja!
Que a vontade do Senhor se cumpra entre nós. Que não temamos a destruição, mas olhemos para a redenção que se aproxima. O povo ouviu suas palavras e começou a clamar em fervor: as misericórdias do Senhor são infinitas. Seu amor não tem fim. Contudo, enquanto as esperanças eram reacendidas, uma sombra de dúvida assombrava Zedequias. Ele sabia que o caminho da restauração exigiria mais do que simples palavras e promessas. A exigência de um coração sincero e uma disposição para a mudança eram imperativas. Olhando ao redor, ele viu rostos conhecidos, marcados pela dor e pela fé. Até onde estaremos dispostos a ir para cumprir a vontade de Deus? Perguntou para si mesmo em fervor. Nesse instante, um mensageiro chegou apressado. Ó rei, os babilônios estão a poucos passos de nossas portas. Ele alertou, preocupado. Se não agirmos rapidamente, seremos consumidos. Zedequias sentiu seu coração acelerar, mas em meio à incerteza, lembrou-se da palavra do Senhor que havia sido revelada. Ele não podia recuar. Preparem-se, filhos de Judá. Vão ao templo e tragam os sacrifícios de louvor. Hoje, nós alimentaremos a nossa fé, enquanto buscamos o nosso Deus como nunca antes fizemos. Encorajado, ele encarou a escuridão que pairava e decidiu abraçar o que Deus tinha para eles através daquela tempestade. Enquanto a multidão se movia rumo ao templo, um calado mistério pairava no ar, como se os céus estivessem prestes a se abrir. O destino de Jerusalém estava prestes a ser mudado, e cada um sentia que, dentro daquela nuvem pesada, havia uma luz aguardando para ser revelada. E assim, com as vozes ressoando e os corações entrelaçados em adoração, a cidade aguardava com expectativa a intervenção divina, enquanto novas revelações e o cumprimento da promessa se aproximavam. A pergunta já não era mais se Dario e seus homens invadiriam Jerusalém, mas como o Senhor ressuscitaria seu povo, mesmo da cinza e da derrota. A manhã seguinte revelaria o que as festas da salvação reservavam, mas permanecer agora seria uma luta de fé. Enquanto os últimos ecos das vozes do povo subiam em direção aos céus, uma inquietação pairava sobre o templo. As lamparinas tremulavam, e o cheiro do incenso se misturava ao aroma da esperança renovada. Contudo, nas sombras, uma nuvem de desconfiança se instalava entre os sacerdotes, e os olhares se cruzavam em busca de respostas para um futuro incerto. Zedequias, de pé diante do altar, sentiu o peso das expectativas sobre seus ombros. O que fazer, se não poderia evitar a ira babilônica? O Senhor havia proclamado uma nova Jerusalém, mas como isso poderia ser? O pensamento sobre a destruição iminente apavorava e, enquanto orava, uma visão o invadiu, homens marchando, não como conquistadores, mas como instrumentos de Deus, um plano em ação que transcendia sua compreensão. Foi então que o jovem profeta novamente se destacou, seus olhos fulgurantes refletindo uma luz sobrenatural. Ó povo de Judá, ele clamou, o Senhor não se esqueceu de sua promessa. Assim como dele se diz em Isaías 43:1, não temas, porque eu te resgatei, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. A multidão começou a murmurar, enquanto seus corações buscavam entender. Zedequias, tomado pelo fervor da agitação coletiva, ergueu a mão e pediu silêncio. Em meio ao caos, devemos nos lembrar de quem somos. O próprio Senhor, que nos tirou da terra do Egito, ainda está conosco. Ele é nossa rocha e fortaleza, e mesmo atravessando a fornalha da aflição, não seremos consumidos. Acentuando a intensidade de suas palavras, o rei proferiu, se a Babilônia hostil avança, que venha. Contudo, nós permaneceremos firmes na promessa de que um remanescente será salvo. Pois ensina o Senhor em Isaías 10:20, naquele dia, o remanescente de Israel e os sobreviventes da casa de Jacó não mais confiarão naquele que os feriu, mas confiarão no Senhor, o Santo de Israel. Os corações começaram a ser fortalecidos. O povo murmurava em concordância, as palavras de Zedequias ressonando como uma guerra de esperança. Em meio à fervorosa adoração, as portas do templo estalaram, e uma fração de luz irrompeu, iluminando o santuário. Ali, a presença de Deus agora parecia palpável, um objeto de reverência e temor. Mas ainda havia um sussurro no vento, um lembrete sombrio. Um leve tremor na terra indicava que o cerco babilônico não era um mero relato de fábulas, mas uma realidade próxima. Os exércitos inimigos se aproximavam,
e a situação se tornava cada vez mais crítica. Em um momento de clara percepção, um sacerdote mais velho se levantou, trazendo à memória as palavras de Jeremias: Eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que vou fazer uma nova aliança com a casa de Israel. Ele prosseguiu, com voz trêmula: essa nova aliança fala de um coração transformado, um espírito renovado. Podemos permanecer de pé, não pela força, mas pela graça que habita em nós. Zedequias ficou em silêncio, refletindo sobre aqueles versos. A nova aliança implicaria não apenas em libertação física, mas em uma transformação que poderia reconfigurar a identidade de sua nação. Ele entendeu, então, que sua luta não era por uma vitória temporária, mas por um legado duradouro. Enquanto as vozes se levantavam mais uma vez em adoração, uma sombra ardente cruzou seus pensamentos. Mas e se as palavras do profeta não forem suficientes? Questionou-se, enquanto o peso de um futuro incerto começava a sufocá-lo. Receoso, ele buscou na multidão a coragem que estava se dissipando, quando uma vez mais a voz do jovem profeta se ergueu: se hoje clamas ao Senhor com todo o coração, uma resposta ressoará dos céus. Ele conheceu a dor de seu povo e está pronto a falar. E assim, enquanto o clamor por intervenção divina ecoava, o mistério da salvação pendia no ar. O amanhecer traria muito mais do que respostas, traria o cumprimento das promessas que Deus havia feito ao seu povo, e um novo propósito aguardava ser revelado. O que o Senhor tinha reservado para eles, além da tempestade? À sombra da incerteza, uma revelação se aproximava. Rapidamente, prometendo revelar a esperança escondida nas páginas da história da salvação. O altar do Senhor tremulava sob a pressão da aflição que o cercava. Um silêncio penetrante havia se abaixado sobre o povo, e a luz das lamparinas dançava com um ritmo incerto, refletindo a inquietude que habitava no fundo de cada coração. Zedequias permaneceu firme, mesmo que as dúvidas incessantes continuassem a assolar sua mente. O eco da oração fervorosa dos sacerdotes preenchia o espaço, enquanto olhares esperançosos mexavam-se com os de desespero. Levante-se, Zedequias! A voz do profeta cortou o ar pesado como um dardo de luz. Ele se aproximou, seus olhos radiantes como se vissem além do véu da realidade. O Senhor está prestes a manifestar sua glória em meio ao desespero. Lembrem-se do que diz o Senhor em Isaías 40:31, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm, e não se cansam, andam, e não se fatigam. As palavras do profeta reverberaram nas paredes do templo, acionando corações adormecidos e revitalizando a fé murcha. Zedequias sentiu um renovado impulso de fé. Sim! O Senhor nunca nos abandonará, gritou ele, a força de suas palavras ressoando como um trovão. A nova aliança que ele preparou é a esperança que não falha. Ele sempre renova suas promessas. Contudo, lá fora, o som dos tambores e os brados dos soldados babilônicos se aproximavam, tornando-se uma sinfonia sombria que ameaçava engolir a cidade. O povo olhava para as portas do templo como se aguardassem um milagre, uma intervenção divina que pudesse mudar o curso da história. E assim como seus pensamentos estavam inclinados à expectativa, de repente, a luz das lamparinas começou a pulsar de maneira estranha. Uma presença inconfundível se fez sentir, como se as próprias paredes vibrassem com a essência do Altíssimo. O jovem profeta pôs suas mãos sobre a cabeça e bradou: Preparai-vos, povo de Judá! O Senhor não somente comunicará sua resposta, mas enviará manuscos com uma revelação ainda maior. Assim como foi escrito em Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Uma brisa suave começou a soprar, trazendo com ela uma mistura de promessas e temor. As palmas das mãos dos sacerdotes se uniram em prece, e os murmúrios entre o povo se tornaram abrigo de esperança e expectativa. A resposta do Senhor será nossa fortaleza, murmurou um velho sacerdote, seu semblante iluminado pela reverência. Mais um dos príncipes, um homem de coração endurecido, ergueu-se, interrompendo a maré de fé. Até quando nos deixaremos levar por ilusões? As forças babilônicas já estão à porta. O que é mais importante, é o que podemos fazer para salvar nossas vidas. O que valem essas promessas se nossas cidades caírem sob o jugo da tirania?
Zedequias, percebendo a divisão que começava a surgir, falou com poder. As promessas de Deus não são meras palavras em pergaminhos, mas a própria essência de nossa confiança. Vemos o que está diante de nós, mas o que Deus está prestes a realizar é maior do que podemos imaginar. Há mais em jogo aqui do que somente nossos destinos físicos, é o futuro de nossa aliança. O agito entre o povo cresceu, algumas vozes clamando de medo, outras redobrando a confiança, e a tensão no ar eletrificou o ambiente. O temor do desconhecido, combinado à certeza das promessas, criou um campo de batalha espiritual palpável. Enquanto esperavam a resposta divina, a terra tremia sob a marcha dos inimigos, mas um murmúrio surgiu, crescente. Então, quando a luz pareceu quase insuportável, uma sombra fez-se visível. Uma figura revestida de esplendor, como a de um mensageiro celestial, adentrou pelas portas do templo. E ali, diante de todos, ficou de pé, destacando-se em meio ao tumulto e à confusão. Eu sou um enviado do Senhor, proclamou a figura, a voz ecoando com uma autoridade que calou os murmúrios. A nova aliança que Deus fará está prestes a ser revelada, e suas implicações ressonarão através das gerações. Os corações dispararam, e Zedequias, tomado pela certeza de que a intervenção de Deus estava próxima, fez uma oração silenciosa. Senhor, quais são os planos que trazes, e como serão cumpridos em meio a essa devastação? Naquele preciso instante, uma visão radiante ocupou a mente de Zedequias, revelando não somente a destruição, mas o início de um novo pacto que mudaria a história para sempre. Enquanto o profeta apostava-se preparado para ouvir as palavras do Senhor, o futuro na criação se tornava um palco de esperança, onde o nome de Deus seria glorificado. E com uma onda de expectativa, uma nova dimensão do mistério começou a se desenrolar, prometendo não apenas respostas, mas uma inauguração do que nunca tinha sido imaginado antes. A promessa de Deus estava prestes a se revelar, e todos os olhos estavam fixos, prontos para testemunhar a glória que se aproximava. E assim, enquanto a luz da presença celestial preenchia o templo, a figura imponente falou novamente, sua voz vibrando como um trovão suave que reverberava no âmago de cada coração ali reunido. Ouvi, ó povo de Judá, o clamor de vossas almas. O Senhor do Exército se lembrou da aliança que fez com vossos antepassados. Por isto, não temais, pois eu trago boas novas que acenderão a chama da esperança em tempos de trevas. Zedequias, uivando de expectativa, fitou a figura do mensageiro, seu coração palpitante alinhado com a promessa que estava prestes a ser revelada. Fala, Senhor. Estou pronto para ouvir o teu recado. Qual é a mensagem que nos trarás em meio a esse caos? O enviado, cercado por uma aura que reluzia como fogo, ergueu um pergaminho que parecia ter sido escrito com as mesmas estrelas do céu. Este é o livro do Senhor, e nele está registrado não apenas o que é, mas o que está por vir. Ele é uma testemunha da fidelidade de Deus e do novo pacto que será estabelecido entre ele e o seu povo. Com a expectativa crescendo, o mensageiro começou a ler em voz alta. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles não permaneceram na minha aliança, e eu os rejeitei, diz o Senhor. Hebreus 8:8-9. Um murmúrio deslizou pela multidão, um misto de temor e esperança. Dentro de Zedequias, uma compreensão profunda começou a se formar. Essa nova aliança não seria apenas uma reconstrução do que já existira, mas uma transformação radical do relacionamento entre Deus e seu povo. O povo uniu-se em sua afeição por essa promessa, mesmo em meio ao medo das forças que ameaçavam destruí-los. E por que é que esta aliança será tão distinta? Questionou Zedequias, não se contendo. Como saberemos que o Senhor verdadeiramente cumprirá essa promessa? O mensageiro voltou sua atenção para Zedequias, seus olhos brilhando com uma sabedoria ancestral. Porque eu porei as minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais de seu pecado. Hebreus 8:10-12.
a sala do templo explodiu em murmúrios de alegria e reverência. As promessas anteriores se entrelaçavam com a necessidade de um novo começo, um novo fundamento sobre o qual reconstruir a vida e a fé do povo. Entretanto, no âmago da celebração, a sombra das incertezas ainda pairava sobre todos. O peso do que estava por vir se fazia palpável. Enquanto o mensageiro fazia uma pausa, Edequias sentiu um vento fresco soprar, como um sopro do próprio Deus, deixando-o mais forte na certeza de que essa manifestação divina não se tratava de um mero consolo, mas de um chamado para a ação. O que devemos fazer, Senhor? Como podemos alinhar nossos corações e vidas a essa nova aliança? O enviado inclinou-se ligeiramente, como se os segredos do céu ecoassem em seus ouvidos. A resposta está em retornar ao Senhor de todo o coração, encerrando vossas práticas ímpias e confessando vossos pecados. Somente assim, os olhos do Senhor estarão atentos a vós, e seu ouvir se abrirá para vossa súplica. Zedequias sacudiu-se, receoso do peso da responsabilidade que estava agora sobre seus ombros. Mas enquanto seu espírito tremia, uma luz mais intensa envolveu o templo, sugando a escuridão que pairava fora. O calor da presença de Deus encheu cada canto, trazendo esperança ao povo ferido. Então, chamai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Zedequias proclamou, agora com fervor renovado. Não permitamos que a destruição nos faça esquecer essas promessas. O Senhor é nosso refúgio e fortaleza. E neste clamor, a voz da multiplicidade se ergueu em uníssono, fervendo um hino de adoração. Mas no fundo daquela melodia de fé e esperança, um sentimento de angústia permanecia, como se uma verdade ainda não revelada estivesse à espreita. O mensageiro se preparou para partir, mas, antes de desaparecer nas sombras, proferiu uma última revelação. Atentai bem, povo de Judá. Pois o que estou prestes a fazer não apenas redimirá vossa terra, mas convocará eventos que abalarão os fundamentos da própria história. Nesse instante, Edequias estava ciente de que não eram apenas as palavras da nova aliança que seriam cumpridas, mas que um novo desígnio de Deus, uma batalha espiritual e uma definição de temporalidades estavam prestes a iniciar. E com um sobressalto de temor e expectativa, perguntou-se em seu íntimo, que coisas maravilhosas e terríveis o Senhor irá realizar, e qual será o papel de seu povo nessa nova era? Com suas promessas vibrantes em seus corações e a certeza de que a glória de Deus seria manifestada de formas inimagináveis, a multidão aguardou em adoração, preparada para as revelações divinas e os desígnios de Deus que estavam por vir. Enquanto as vozes do povo ressoavam em adoração, Edequias permaneceu em profunda meditação, sua mente fervilhando com o peso das palavras do mensageiro. O tempo parecia desacelerar, e ele sentiu a necessidade premente de buscar mais entendimento sobre a nova aliança e seu papel. O templo, iluminado pela luz eterna, se tornava um espaço sagrado onde Deus e homem poderiam se encontrar. E ali, enquanto as notas de louvor ainda flutuavam no ar, uma visão começou a se formar diante dele. Era uma imagem de um livro em suas mãos, um livro que exalava um perfume de copos e flores, a essência da sabedoria e da revelação. O livro de Isaías surgia em sua mente, recheado de profecias que falavam do futuro e da esperança para o povo de Israel. Ó Senhor, não me deixes perder de vista a profundidade de tua palavra. Zedequias exclamou, seus olhos ardendo de fervor. Inspira-me a compreender o que o teu profeta anunciou. Como podemos nos preparar para os dias que estão por vir, conforme já foi escrito? No fundo de sua alma, a certeza ressoava de que a transformação não se daria somente por palavras, mas por ação e fé. Zedequias sabia que a mensagem deveria ser divulgada, mas como poderia isso acontecer sem um sinal claro do Senhor para guiá-los na realização dessa nova aliança? Enquanto os pensamentos se entrelaçavam, o mensageiro, que ainda se encontrava à vista, voltou-se novamente, percebendo a inquietação no coração do rei. Com um gesto que parecia mover as cortinas do tempo, ele falou novamente, vêm dias em que o Senhor levantará um estandarte entre os povos, e muitos virão em busca de luz. Nestas escrituras, encontrarás a resposta que anseias. A multidão ouviu essas palavras como se fossem um eco do próprio Deus, e um silêncio reverente tomou conta do templo. Zedequias sentiu a necessidade de se aprofundar mais em Isaías. Ele recordou as passagens que falavam do servo sofredor,
aquele que seria ferido por nossas transgressões, Isaías 53, 5, e do próprio Deus prometendo consolo e restauração, Isaías 41, 2. O que isso significa para nós? Imaginou em voz alta, quebrando o silêncio. Como podemos nos tornar um povo que reflete essa nova aliança em nossas vidas diárias? O que devemos fazer? O mensageiro de Deus pousou sua mão no ombro de Zedequias, e o calor daquela presença fez o rei sentir-se fortalecido. A resposta reside em sua disposição para se humilhar. Somente na contrição encontrará a redentora glória que vem do Senhor. Tende fé. Assim como o Senhor se oferece a existir em vossas mentes e corações, assim também deveis acolher essa promessa com os braços abertos. Foi então que a sala se encheu de uma luz tão intensa que a própria escuridão começou a dissipar-se, e eis que Zedequias recebeu uma revelação. Ele viu a mão de Deus traçando planos sobre a terra, uma linha do tempo onde a libertação e a condenação coexistiam. Pela primeira vez, ele estava ciente de que a nova aliança não apenas os redimiria, mas o conduziria a um propósito maior. Zedequias se levantou. Então, clamarão ao Senhor em meio ao desespero, e a eles responderá: não esmoreceremos. Se ele está conosco, quem poderá contra nós? Nesse momento de fervor, o mensageiro inclinou-se, com um olhar que misturava tristeza e esperança, proferiu as palavras finais: sabe, ó rei, que a nova aliança fala não apenas de libertação, mas de um precioso sangue que será derramado por muitos. As promessas de Deus não virão sem custo e, em vossa jornada, haverá aflição. Mas não temais, pois a glória que será revelada em vós será incomensuravelmente maior. A sensação de gravidade e grandeza cercou Zedequias como uma nuvem de testemunhas oculares, e ele entendeu: os eventos que estavam prestes a desdobrar-se não eram apenas para seu povo, mas ecoariam através das gerações, abrindo portas para o cumprimento de promessas que se estendiam aos confins da terra. Que sangue será esse? Questionou-se Zedequias com temor. E o que isso significará para todos nós? Com as palavras do mensageiro ecoando em seu coração, ele percebeu que estava à beira de algo extraordinário, um desvelar do próprio caráter de Deus que mudaria a história. Assim, o rei preparou-se para guiar seu povo em direção à verdade revelada, mesmo enquanto a sombra de um grande mistério pairava sobre eles. A noite densa sobre Jerusalém carregava o peso da expectativa e do temor, enquanto Zedequias permanecia em oração fervorosa no templo. O eco dos cânticos de adoração havia se esvanecido, substituído pelo sussurro das trevas envolventes que ameaçavam engolir a cidade. Em sua mente, as palavras do mensageiro celestial dançavam como chamas à luz de uma vela: as promessas de Deus não virão sem custo. Os príncipes e sacerdotes olhavam para ele, suas expressões misturando esperança e apreensão. Zedequias sabia que a batalha que se aproximava não era apenas contra os babilônios, mas também uma guerra espiritual para o coração e a alma de seu povo. Ele levantou-se, o espírito pulsando com a urgência de levar essa mensagem à nação. Povo de Judá, começou, sua voz ecoando nas paredes sagradas, o Senhor falou conosco através de seu mensageiro. Não é somente uma nova aliança que nos foi prometida, mas um chamado à transformação. A honra do nosso Deus está em jogo, e precisamos retornar a Ele com arrependimento e fé. A multidão, atenta, absorvia cada palavra. Mas, a cada momento, a pressão da ameaça externa se tornava mais intensa. Os sons distantes de trombetas inimigas preenchiam o ar e os corações vacilavam entre esperança e desespero. O Senhor não nos abandonou, Zedequias insistiu, e se buscarmos a Ele com sinceridade, seremos os remanescentes de sua aliança. Ele é nosso refúgio nas trevas. Um murmúrio percorreu a congregação. Foi então que uma mulher, entre os plebeus, levantou-se e clamou: ó rei, como podemos nos prepararmos para o que está por vir? Que ainda resta para nós além de nossas ruínas? Deus não está apenas nos chamando de volta. Ele nos oferece uma nova identidade, uma renovação de coração e espírito, respondeu Zedequias, as palavras saindo de seu coração. Isaías prometeu que ele escreverá sua lei em nosso interior, Júnior 31:33. Isso significa que seremos guiados internamente pela sua palavra. Devemos nos humilhar e buscar pela sua face com um coração sincero. Mas no breve silêncio que se seguiu,
O mensageiro celestial fez sua última aparição, seu semblante agora mais sombrio. Preparem-se, pois os tempos que virão não são apenas de aflição, mas de reavivamento que exigirá dor e sacrifício, ele proferiu, seus olhos incendiados de um conhecimento profundo. O que está reservado adiante, ó povo, porá à prova a essência da sua fé. O sangue que será derramado entre vós não é apenas físico, mas espiritual. Um novo caminho, uma nova vida surgem pela dor. A dor, murmura Ezequias, é que redime e transforma. Mas quem será o Redentor entre nós? Como seremos um povo que reflete essa nova aliança? Como se um ciclo se fechasse, a luz do francês começou a desaparecer, engolida pela sombra do inimigo que se aproximava. As palavras do mensageiro de Deus levavam a mente de Zedequias a mais antigos profetas. O livro de Isaías revelava não apenas um futuro para Judá, mas um plano que se estenderia muito além de seus limites, para uma redenção que incluía todas as nações. Eis que um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. O governo está sobre seus ombros. E seu nome será maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Às 9h06. Com essa lembrança clara, Ezequias olhou para a multidão, agora acordada para as verdades profundas. Essa nova aliança não nos resgatará apenas de nossos inimigos visíveis, mas também da opressão dos pecados que nos mantém aprisionados. Almejamos um realinhamento com Deus que nos estabelecerá em fé e confiança. Juntos, empreenderemos uma marcha para um novo amanhecer. Os ânimos se elevaram, e o povo começou a clamar pelo Senhor, não mais apenas por libertação física, mas por um renascimento espiritual. O Senhor se alegra em restaurar o que foi perdido, continuou o mensageiro. Ele desferirá seu braço forte e promete novos começos. Todavia, cada um de vocês deve estar preparado para o custo da verdadeira devoção. O povo começou a se ajoelhar, lágrimas de arrependimento e esperança brotando em seus olhos, enquanto o próprio Zedequias se uniu a eles. Ó Senhor, perdoa-nos pela nossa infidelidade. Liberta-nos de nossas transgressões. Estamos prontos para seguir teu caminho. Exclamou ele. Os sons do cerco babilônico ruíam à distância, mas a atmosfera no templo fervilhava com uma nova luz a esperança da promessa e ressurgência. God estava movendo os corações para um retorno redentor, revelando que a transformação não se limitava à sobrevivência física, mas a uma nova vida espiritualmente unificada. Assim, com a coragem e fé renovadas, Zedequias percebeu que a verdadeira batalha estava em sua disposição de permanecer firme. Não era apenas sobre derrotar os inimigos, era sobre se alinhar com a vontade de Deus, a verdadeira vitória que traria à nação um renascimento duradouro. E, antes de todas essas coisas se manifestarem, uma pergunta ainda pairava nos corações e mentes: quando o verdadeiro Redentor se manifestaria? A nova aliança estava em andamento, mas quem seria escolhido para ser o portador de uma esperança tão grandiosa? Enquanto ressoavam as últimas preces, o mistério da intervenção divina e o futuro Redentor de judeus flutuavam vagamente. Uma frota de amor e salvação estava avançando, mas o que estava reservado era tão grandioso e inominável, que a batalha da fé apenas começava.